Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus por estarmos aqui mais um dia, mais uma aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2021. A lição de hoje tem cujo título, A Suficiência de Cristo em Meio às Dificuldades. A lição 9, como você vê aí na imagem, representando a cruz de Cristo. Como ele falou, no mundo vocês terão aflições. Tendes bom ânimo, porque também eu passei por aflições, mas eu venci. Se eu venci, vocês também vencerão. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a importância de nós passarmos as aflições, mas em Cristo, como é o título principal da carta aos Efésios, que fala sobre estarmos em Cristo. Então, o mais importante na nossa vida é estarmos em Cristo, mesmo em desertos, em adversidades, em dificuldades, o importante é estarmos em Cristo. Desde já, meus amados irmãos, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Você que é inscrito no nosso canal, Deus te abençoe, Deus te recompense. Abençoe outras vidas compartilhando esse vídeo, curtindo esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. Os fundamentos da aula de hoje são o texto áureo que está em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Os objetivos da nossa aula de hoje são 3. Primeiro, explicar sobre o porquê das dificuldades. Segundo, destacar a percepção de Paulo antes as adversidades. E terceiro, mostrar que Cristo é suficiente em nossas vidas. Aí nós podemos fazer a primeira pergunta da nossa aula de hoje, como você pode acompanhar na sua tela. Por que tem os momentos difíceis? Aí, segundo a Bíblia Sagrada, devido ao resultado do pecado original. É uma realidade do pecado original que está lá no livro de Gênesis que vamos acompanhar. Gênesis, capítulo 3, versículos 16 ao 19, nos diz assim: para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa, com sofrimentos obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19. Aí está uma das respostas para as grandes indagações da humanidade. Por que sofremos? Por que tem o mal? Por que tem as dificuldades? Por que tem momentos de deserto? Deve-se ao quê? Ao pecado original que começou com Eva. Segundo John MacArthur, assim como Eva, ela gerou o primeiro pecado, fazendo com que Adão pecasse também, quando ela aceitou a proposta da serpente, então ela passaria também, quando fosse gerar, passaria a ter dores de parto. Então foi uma relação muito interessante que MacArthur trouxe para essa questão do parto e a questão da geração do pecado original. Uma das respostas para as nossas perguntas sobre o porquê da origem dos problemas, das dificuldades, das aflições, está na origem do pecado. O pecado original que iniciou-se lá no Jardim do Éden. Deus nos perdoa? Sim. Deus nos justifica? Sim. Mas as consequências do pecado permeiam toda a humanidade. Nós já nascemos com o pecado inato em nós, né? Então nós já nascemos com o pecado. Nós não temos uma natureza santa. Nós fomos corrompidos com esse pecado original. Por isso que nós passamos por situações, por problemas. E uma das respostas para essa pergunta que nós fizemos anteriormente está em Romanos também, capítulo 6, versículo 23, que nos diz assim:
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós sabemos que o pecado original gerou a morte, trouxe separação entre a humanidade e Deus, mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus Cristo em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que Deus fez por mim e por você foi o quê? Dar o seu próprio Filho em sacrifício por mim e por você. Esse é o quê? É o dom gratuito, é a graça imerecida. Então, vamos nos abraçar a Cristo, vamos nos achegar a Deus, que Ele se achegará a vós, e resistir ao diabo, que Ele fugirá de vós. Então, o mais importante é termos Cristo Jesus, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque estamos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluia! Explicações do Velho Testamento sobre as aflições, sobre as dificuldades. Por que o homem sofre? E principalmente por que o Filho de Deus, o servo de Deus, sofre? E uma das respostas nós vamos encontrar no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: Indagou-lhe então Yahvé, o Senhor: Observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Quem fez essa própria declaração foi o próprio Deus. Estava fazendo essa afirmação para quem? Para o Satanás, o acusador, que nós já elencamos aqui na aula passada, que está no nosso canal aí, sobre que é um dos principais adversários de nossas vidas. Então, o próprio Deus caracterizou, descreveu quem era Jó. E mesmo Jó sendo íntegro, temente, desviava-se do mal, mesmo assim Deus não impediu que Satanás tocasse na vida dele, na família dele, na riqueza dele, e até mesmo na saúde. Se Deus permitiu que Jó passasse por situações, por provações, Ele também vai fazer com que eu e você passemos também. Porque as provações, as dificuldades, elas não estão aí para nos destruir, para nos separar do amor de Deus, mas para nos aproximar. Como disse Paulo, nem a nudez, nem a fome, nem a pobreza, nada poderá nos separar do amor de Deus. Portanto, as dificuldades, elas estão permeando nossa vida, é para moldar o nosso caráter, é para fazer com que nos acheguemos a Deus, para que possamos saber que nós não merecemos a presença do Senhor, que nós não temos mérito nenhum, que nós somos salvos pela graça. E a gente tem como exemplo na vida de Jó que o Satanás falou assim para Deus: olha, ele te serve porque você dá tudo para ele, dá riqueza, dá saúde, dá uma família linda, perfeita, etc. Mas Deus, ele falou, ele serve-me por amor. Então, muitas das vezes o Satanás vai querer tocar na minha e na sua vida para que venhamos querer sair da presença do Senhor, para dizer que Deus está errado. E Deus, ele não estava errado, porque Deus é santo, Deus é perfeito. O Satanás, que ele é mentiroso. Mas saiba que nós temos um Deus que nos ama, que nos protege. E Jesus está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E também o Espírito de Deus está comigo e com você, está ao nosso redor. E até geme com gemidos inexprimíveis ao Pai. Pois bem, então, segundo o Velho Testamento, as aflições, as dificuldades vêm para nos provar. E é interessante notar que no Velho Testamento as pessoas não tinham tanta noção de eternidade. As pessoas julgavam se uma pessoa era abençoada pelos bens que ela possuía. Mas no Novo Testamento isso vai mudar. Por causa de quem? Por causa de Jesus, que vai entrar nessa história e vai mudar a visão. Agora vamos observar que a vida não está restrita apenas a essa nossa vida terrena. A vida ela vai muito mais além, que nós vamos abordar a partir de agora. Explicações do Novo Testamento sobre as aflições. Nós vamos ter explicações justificativas lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável,
de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. O mundo de hoje, ele avalia se você é bem-sucedido ou não com os bens que você possui, com o esposo que você tem, com a esposa que você tem, com o carro, com a casa, com o seu salário, com a profissão. Hoje, até mesmo muitas igrejas defendem uma teologia triunfalista, né, da prosperidade. Não estou dizendo que é equivocado isso aí, mas a palavra de Deus, ela não baseia o bem-estar ou uma pessoa ser abençoada com base apenas nos bens terrenos que ela poderá conquistar. Como o próprio Paulo bem falou aí, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Como o próprio Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas ele vos acrescentará. Então, o mais importante é o que? O reino de Deus. O mais importante é o que? É a presença do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. O que adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a vida eterna? O que adianta? Então, essa justificativa, essa explicação para as dificuldades, nós teremos resposta já no Novo Testamento, com a importância da eternidade. Então, nós como cristãos, nós temos que ter esperança no céu. Paulo e as adversidades. Ele percebe um propósito maior na sua aflição, a propagação do Evangelho. Então, Paulo é um belo exemplo de que uma pessoa sofrendo, uma pessoa com aflições, com dificuldades, ela não está abandonada por Deus, ela não está amaldiçoada. Por quê? Porque Deus tem um propósito, como diz lá em Eclesiastes, porque tudo que há debaixo do céu há um propósito, como diz lá na Bíblia Sagrada. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. Então, tudo em Deus há um propósito. Então, é importante nós sabermos que até as próprias dificuldades, elas nos levam para que possamos viver o propósito do Senhor. Foi o que aconteceu na vida de Paulo. Paulo, ele passou por dificuldades. Jó passou por dificuldades. Jesus passou por dificuldades. Davi passou por dificuldades. Abraão passou por dificuldades. Isaac, Jacó. Quantos personagens da Bíblia Sagrada não passaram por dificuldades, por situações? Então nós não estamos isentos, imunes às lutas, às adversidades. Mas é importante a gente ter como lição esses personagens bíblicos, principalmente Jesus. Jesus, ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus, ele veio o quê? Para servir a humanidade. Ele veio aqui para sofrer em nosso lugar por causa do nosso pecado. E nós também, como imitadores de Cristo, nós temos que ter essa noção de que nós enfrentaremos lutas, mas é importante nós termos o quê? Bom ânimo, ter fé no Senhor. Como a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos ter fé no Senhor, ter bom ânimo, porque assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Porque essa vida ela não se compara nada com a eternidade. Que adianta termos tudo por 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos, mas a eternidade ser no lago de fogo, com o inferno, com Hitler, com tantas personagens macabras na história da humanidade. Então, vamos ter a esperança e o nosso foco e o nosso alvo, que é o céu. Portanto, segundo Paulo, ele pôde entender que as dificuldades que ele estava passando, que ele viveu, era para quê? Para propagar o Evangelho do Senhor. Vamos aí para a Bíblia, Filipenses, capítulo 1, versículo 7, e também do versículo 12 ao 17. Versículo 7. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho,
de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, consciência de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que pode aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Tanto Paulo é um lindo exemplo de que as aflições elas servem para um propósito maior, que é para o quê? Para testemunharmos o amor de Deus, que é para testemunharmos que Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância, e que a abundância não consiste apenas em bens materiais, em saúde. A abundância é o que a abundância da graça, a presença do Senhor. Que o bem maior que a gente pode ter é a presença de Deus, é a salvação, é a vida eterna. Então que possamos tirar esse exemplo da vida de Paulo e absorver para mim e para você, de que as aflições, as adversidades têm que nos levar para mais perto do Senhor. E que possamos também resplandecer nesse mundo, como sal, como luz nessa terra, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Exemplo, Paulo nas prisões. Atos, capítulo 16, versículo 22, versículo 23, 26 e 31. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, e jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e os de tua casa. Essa história, muitos de nós já sabemos, que fala a respeito, vigiando Paulo e Silas na prisão. E veio um terremoto e as algemas de Paulo e Silas caíram, porque os prisioneiros estavam sendo libertos pelo poder de Deus. Mas aí Paulo aproveitou para falar: não faça isso. Então Paulo ele pôde pregar mesmo na prisão. Ele foi açoitado, foi preso, ficou acorrentado ali com Silas, mas se ele não tivesse sofrido essas aflições, esse aprisionamento, ele não teria pregado e mostrado o quanto Deus é poderoso e que Jesus é o Filho de Deus. Se não fosse a prisão de Paulo e Silas, essa família desse centurião ele não teria encontrado a Cristo. E que possamos seguir o exemplo de Paulo e fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós. Nós não devemos murmurar, reclamar, mas ser imitador de Cristo Jesus como Paulo fora. Amém? E o nosso Mestre Jesus, quais são os ensinos que ele nos dá em relação às dificuldades, às aflições? Eu já falei no início que ele falou que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Ele falou que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas vos acrescentará. Mas também nós podemos acompanhar mais, como você também pode ver aí na sua tela, Jesus aí no Sermão do Monte ensinando aos discípulos. Em Mateus capítulo 5, do 3 ao 11, nós vamos ter um melhor entendimento. Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Aleluia! Você pode tomar posse? Aleluia! Glória a Deus! Tomemos posse dessa palavra do nosso Mestre Senhor Jesus, que a nossa recompensa será no céu, meus irmãos. É que muitas das vezes a gente pensa que as nossas recompensas serão aqui. Boa parte delas sim, mas a nossa recompensa será no céu. Um corpo incorruptível, uma coroa, um novo nome, vestes brancas, onde a dor, nem a morte, nem o diabo, nem o Satanás, nem o pecado vai nos assolar. Então, vamos manter nossa esperança, nossa alma, nosso foco em Deus e nos céus, porque vai ser esplêndida. Creia, acredite nessa palavra. Paulo nos dá outro exemplo também, que diante das dificuldades, nós devemos ser gratos a Deus. Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Não vos declaro isso, pois está necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem nos fortalecido? É o nosso salário? A nossa confiança nos políticos? É o meu pastor? É o meu líder? A minha esposa? O meu esposo? Ou é Jesus? Em quem nós temos nos fortalecido? Esse fortalecido, segundo o MacArthur, está relacionado ao quê? Sobre poder. Pois bem, então o que nos importa é que quem nos fortalece espiritualmente é Cristo Jesus, é o Espírito Santo do Senhor. Que nós não possamos estar focados apenas na nossa vida aqui terrena, crendo somente no nosso salário, no presidente, no governador, no prefeito, no patrão. Nós temos que saber que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Pois bem, meus irmãos, eu agradeço demais a sua atenção. Essa foi a nossa aula. Eu peço perdão a vocês pelo atraso no envio do vídeo. Eu sou professor também no mundo secular. E final de bimestre é muita correria, mas eu não quero deixar esse trabalho morrer. Eu estou aqui muito feliz pela audiência de cada um de vocês. O mais importante é propagar o Evangelho. Se uma pessoa conhecer a Cristo, chegar para perto de Cristo e Deus falar com você, vale a pena. Eu não estou preocupado com visualizações, estou preocupado com o reino de Deus. Que possamos seguir o exemplo de Paulo, o exemplo de Cristo, que possamos ser gratos a Deus em todo o tempo, que possamos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Em nome de Jesus. Amém.